o amor, sentimos união, sentimos que Jesus está aqui no nosso meio. Por isso nós temos e podemos sempre ter paz no nosso coração. Que a graça, o amor, a alegria, a paz do nosso Senhor Jesus enche o seu coração nessa noite. Que bom ter você aqui para juntos prestarmos culto, louvor e honra ao nosso bendito Deus. Convido você para abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Nós estamos lendo no dia 18 de dezembro, domingo que antecede ao domingo de Natal. Então, todas as leituras que nós fizemos aqui nessa noite são leituras que nos lembrarão desta chegada, nos lembrarão do Natal do nosso Senhor Jesus. Lucas capítulo 1, nós veremos a partir do versículo 68 e iremos até o versículo 75. Peço a sua atenção e ajuda para lermos de forma alternada este texto. Lucas capítulo 1, versículos 68 a 75. De forma alternada, diz assim a palavra do nosso Deus: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. E nos suscitou grande e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão por nosso Pai, de concedermos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. Em santidade e justiça e todos os nossos dias. Amém? A palavra do nosso Senhor que nos lembra que podemos adorar livremente ao nosso Senhor, ao nosso Rei, porque Ele vem até nós, nos dando liberdade, nos livrando de tudo aquilo que nos impede de livremente adorar ao nosso bondoso Pai. Nós faremos isso, nós continuaremos a fazer isso, nós louvaremos ao nosso Deus agora com o hino 231, o primeiro Natal. Convido você para ficar de pé e juntos louvarmos o Senhor com este hino.
nasceu para os nossos corações, para as nossas vidas. Nós queremos adorar a Ti, porque confiamos, Senhor, na Tua presença, no Teu nascimento e na vida que o Senhor levou aqui na terra para perdoar os nossos pecados. E sabemos que o Senhor tem nascido em nossos corações através da esperança, através do amor, através da comunhão que o Senhor tem dado para cada um de nós aqui nesse tempo, Senhor, pelo mundo afora, onde o Teu nome é exaltado, onde o Teu nome é pregado. Nós adoramos por isso, Pai. Queremos pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados e continue, Senhor, fazendo essa obra em nossos corações, com essa esperança, com este carinho, em nome de Cristo que oramos. Amém. Amém. Você pode sentar? O texto que nós lemos aqui, mas no início do nosso culto, lá em Lucas capítulo 1, versículo 68, nos fala muito bonito sobre o nosso Senhor. Aqui nós cultuamos aqui nesta noite, diz assim: bendito seja o Senhor, nosso Deus, porque visitou o seu povo. Bendito seja o nosso Senhor, porque Ele nos visitou. Bendito seja o nosso Senhor, porque Ele nos visita. Natal, e o Espírito de Natal nos lembra disso. Nos lembra que nós fomos e somos visitados por alguém, o nosso Senhor, o nosso bendito Deus. Saber que você é visitado por Ele traz conforto no coração, traz esperança para a vida. Saber que você, na sua vida, com todos os seus dias, com todas as suas agendas, com todos os seus acontecimentos, é visitado pelo Senhor. O Natal nos lembra disso. Isso traz esperança, isso traz conforto, isso traz alívio, isso traz alegria para o nosso coração. Saber que o bendito Senhor, Altíssimo e Poderoso, visita a cada um de nós. Faz parte do nosso culto a Deus orarmos a Ele, apresentando ao nosso Deus causas específicas da nossa vida. Faz parte do nosso culto a Deus orarmos apresentando essas causas, lembrando de nomes, de pessoas, de situações, porque quando nós oramos lembrando de alguém, é um exercício de fidelidade entre nós. Quando nós oramos lembrando de alguém, é um exercício de amor. Orar por alguém é uma atitude de amor. Colocar a vida, a situação de alguém nas mãos daquele que tem poder para resolver. Mas também quando nós oramos ao nosso Deus, lembrando de causas da vida, nomes, situações, inquietações, nós cultuamos ao nosso Deus, porque isso é uma atitude de dependência. Ao orar, ao apresentar a Ele causas, você reconhece que você depende desse Senhor, que te visita, que te atende. Ao orar, ao apresentar a Ele causas, você reconhece e demonstra a Ele que você confia no poder de ação desse Senhor. Eu te convido a um tempo de oração, te convido a um segundo de oração silenciosa, lembrando de causas da vida, lembrando que você tem alguém que te visita. Nós temos alguém, nós temos um Deus que nos visita, que visita as nossas causas, visita os nossos nomes de oração que lembrarmos aqui. Te convido a orar. Nós temos aqui, olhando para o contexto da nossa igreja, nós temos alguns irmãos, algumas irmãs que carecem das nossas orações. Nós temos o Jorge, diácono da nossa igreja, que está enfrentando um período de internação, que passará nos próximos dias por um procedimento, passará por um cateterismo. Nós temos o José Heleno, outro diácono da nossa igreja, que já vem aí há dias enfrentando um problema também, uma enfermidade que tem atrapalhado na sua rotina de serviço, tem atrapalhado na frequência dele aqui também. Nós temos o nosso diácono também, Paulo, que tem enfrentado um tempo de dificuldades. Há poucos meses nós recebemos aqui na igreja do batismo de profissão de fé, uma família, a Lucimar, a sua filha Carla, o namorado da Carla, o Bruno. Essa família positivou para a Covid aí nos últimos dias. Podemos orar, precisamos orar por eles. Tem o pequeno Bernardo, filho do nosso irmão
lutas que tem enfrentado, está enfrentando também, um tempo de dificuldade, nós queremos dizer a Deus, irmãos, que nos visita, e que visita essas causas e que trabalha nos nossos corações. Te convido a um tempo de oração silenciosa, lembrando desses nomes, lembrando aí das causas da sua vida também. Ore e fale com aquele que te visita e que te redime, que te abençoa e que age sobre nós. Libertado.
convidaram, e aí a nossa ausência aqui no domingo à noite. E sempre a gente avisa, porque pode acontecer, o grupo todo não veio à igreja, e aí a gente estabelecendo aí que nós saímos no domingo passado. Nós vamos cantar agora Glorificar. Já cantamos uma vez, outro dia, vamos repetir para irmos aprendendo cada vez mais essa letra e essa canção. Teremos o privilégio agora de orar a Deus, de apresentar ao nosso Deus a pequena Izzy, eu chamo aqui à frente o Ivens, a Rayane e a Nicole, e chamo também os avós que estão aqui, se ficarem à vontade,
também para nós ter vocês avós aqui à frente. Não sei se a igreja se lembra, há algumas semanas nós oramos aqui, a Ana estaria indo para o hospital, na semana que nós oramos para ganhar a Isa. Vamos ver aqui em cima. Louvado seja o nosso Senhor. Agora retornam aqui com pequenos braços da Nicole e desse do nosso bondoso Deus. Vou chamar o pastor Roberto para vir aqui à frente também. Saiba toda a família, viu? Itens, Nayane e os avós aí também. Que a nossa igreja muito se alegra em ter a família aqui e em apresentar também ao nosso bondoso Deus a pequena Izzy, herança do nosso Pai. Quero ler aqui para a família um texto. Falei mais cedo que todos os textos que nós leríamos aqui nessa noite têm o contexto do Natal. Quero ler alguns versículos do Cântico de Simeão. O Cântico de Simeão faz após saber do nascimento de um pequeno, que era o pequeno Jesus. Simeão fala assim: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios. Simeão falava de Jesus, o nosso Senhor. Ao olhar para pequenos bebês, nós podemos contemplar beleza, pureza, nós podemos contemplar a beleza, a pureza que habitava no nosso menino Jesus, do nosso Senhor enquanto bebê. Habita também nos pequenos e nas pequenas que nós temos o privilégio de apresentar ao nosso Deus. Como Simeão fala aqui, agora, Senhor, eu tenho paz, pode me levar em paz. Ivens, Nayane, saibam que vocês podem ter muita paz no decorrer da vida aqui, toda a família, os avós, podem caminhar na vida aqui com muita paz no coração, porque uma pequena como a Izzy é sinal de que Deus tem olhado para vocês, é sinal de que Deus tem visitado, como nós falamos aqui há pouco, é sinal de que Deus tem abençoado a vida de vocês. Vocês podem caminhar com muita paz na vida, porque o nosso Pai tem olhado para vocês. O exemplo disso é a pequena herança, grande herança, na verdade, que vocês têm aqui nos braços nessa noite. O Ivens e a Nayana e a Nicole também estão em processo de transferência para a nossa igreja. Estão vindo lá da primeira igreja de Alto Jequitibá, que já estamos fazendo todo o processo de transferência. Então a nossa igreja se alegra com eles, que serão membros aqui, e também com a pequena Izzy, que nós já estamos apresentando ao nosso Deus. Depois teremos também a oportunidade de tê-la como membro da nossa igreja. O pastor Roberto vai nos conduzir em uma oração ao nosso bendito Deus, louvando a Deus, agradecendo e colocando também a pequena Izzy nos braços do nosso Senhor. Vamos ficar de pé, meus irmãos, para orar mais uma vez? Nosso Deus e Pai amado, nós te rendemos graças e glórias, Senhor, por esse momento solene do nosso culto, quando uma família, Senhor, está aqui no teu altar, apresentando a Ti uma criança, mas a manifestação do amor do Senhor, da misericórdia do Senhor, da bondade do Senhor, em dar uma herança tão preciosa aos teus filhos, Senhor. Damos-te graças pelo nascimento desta criança formosa. E louvamos o Senhor porque ela está aqui em nosso meio, com saúde. E nós invocamos sobre ela, Senhor, a tua bênção. Pai, dá a ela um crescimento normal, físico e também espiritual. Abençoa os seus pais, dando sabedoria, dando discernimento, dando amor, dando paciência, dando perseverança para educar essa criança para a glória do Senhor. Pai, pedimos também abençoar a todas as famílias presentes aqui, Senhor, que temos o privilégio, Senhor, dos filhos, de ver neles, Senhor, a expressão da tua bondade e do teu amor. Ajuda, Senhor, todos nós a orientar nossos filhos para nunca se afastar dos caminhos do Senhor. E abençoa esta criança, que ela tenha uma vida futura toda guiada e abençoada pelo Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados, recebe a nossa gratidão por tudo e oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero lembrar aqui a família de um versículo que nós conhecemos como a bênção do Senhor. A igreja pode se sentar. Que diz que a graça e o amor de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com a vida da Izzy,
seja com a vida da Nicole, hoje e para todo sempre. Amém. Aproveitando ainda a presença deles aqui, Ivens e Nayana e a Nicole chegaram aqui na igreja um pouco mais no início do ano, a convite do Alisson, no primeiro momento, convidou o Ivens para vir aqui, tocaram algumas músicas, ensaiaram no dia, a família gostou da gente, está aqui agora, vem de alto de lá todo domingo para cultuar a Deus com a gente. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Aos pais aqui, aos avós, a Alice, sabe que a nossa igreja tem cuidado bem deles e muito celebrou por termos recebido aqui esse ano. Eles foram um presente enviado do nosso Deus para nós. Você sabe que nós estamos muito felizes com a presença deles aqui e agora também com a presença da pequena Alice. Que Deus abençoe e que a eles seja uma grande herança nas mãos do nosso Deus. Quero convidar todas as crianças para virem para frente, a Nicole pode ficar com a gente. Com as crianças vindo aqui, nós vamos orar com elas e vamos também já orar por nós. Daqui a pouquinho ouviremos a palavra do nosso Senhor. Mas se você fecha os olhos, coloque também essas crianças e as professoras nas mãos do nosso Deus. Pai bendito, a Ti nossa gratidão por essa noite, a Ti nossa gratidão por cada criança que aqui está, a Ti, Deus, nossa gratidão porque elas podem ser instruídas e educadas no caminho do Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre elas agora, sobre as professoras, pedimos a Tua bênção também sobre nós, testificarmos, dá-nos, Deus, ouvir Tua voz, dá-nos ouvir Tua palavra, sermos, Deus, edificados, transformados pelo Senhor. Que o Teu Espírito continue sobre nós e venha muito poderosamente, Pai, trabalhar dentro de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, 18 de dezembro, domingo que antecede o Natal de Jesus, nosso Senhor. Quero neste domingo, essa semana que nós iniciamos aí, semana do Natal, quero pensar com você sobre uma situação de vida que nos incomoda em alguns momentos. Perguntas na vida nos incomodam em algumas situações. Por exemplo, os pequenos e as pequenas que saíram aqui agora. Todos têm ali a fase das perguntas, aonde vão fazendo várias perguntas aos pais, aos responsáveis, aos professores. Isso vem um momento, dependendo aí do seu nível de humor e estresse, acaba incomodando. Tanto de pergunta que as crianças vão fazendo, aqueles aqui que já foram em algum psicólogo, algum psiquiatra, sabem também como é a rotina de perguntas ali naquelas consultas, e como essas perguntas que são profundas, que fazem a gente olhar para dentro de nós, nos incomodam também, nos fazem pensar no nosso interior. Perguntas, em algumas situações, trazem incômodos a nós. Eu te convido nessa noite a ler um texto que mostra uma pergunta muito incômoda. Talvez não te incomode agora de início, mas essa pergunta foi de muito incômodo para o coração de um rei. E tenha certeza, em algum aspecto, essa pergunta incomodará também o seu coração diante daquele que é o seu Senhor. Mateus, capítulo 2, faremos a leitura dos 3 primeiros versículos. Peço que você acompanhe a leitura. O versículo 2, por gentileza, eu peço que você leia comigo. Versículos 1 e 3, eu mesmo farei a leitura. Mateus, capítulo 2. Olharemos nessa noite para o versículo 2, mas leremos aí os 3 primeiros versículos. Diz assim, ensino do nosso Senhor Jesus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, vamos juntos, e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorar. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém.
Que o nosso Deus venha sobre nós com o seu Espírito, nos dando sabedoria, crescimento e transformação através da sua palavra. Onde está o verdadeiro reino de Deus? Onde está o verdadeiro rei da sua vida? Uma pergunta assim deixaria alarmado todo e qualquer rei, toda e qualquer rainha. Imagina alguém entrar no seu reinado e perguntar a você: olha, onde está o verdadeiro rei? Não é você que eu vejo, não, estou procurando algum outro. Isso deixa alarmado todo rei. É como se alguém chegasse na sua casa e perguntasse a você: ei, onde está o verdadeiro homem aqui dessa casa? Ou onde está a verdadeira mulher aqui desta casa? Não é esses que eu vejo, não. Onde é que estão outros ou outras? Essa pergunta deixa qualquer um alarmado. Essa pergunta lança luz para algo interior do coração, para uma dúvida interior do coração. Assim foi com Herodes. Herodes, ao ouvir dos magos esta pergunta: onde está Herodes, o verdadeiro rei? Onde é que está o verdadeiro reino de Deus? Não é o Senhor, não, eu estou procurando outro. Essa pergunta deixou o rei Herodes alarmado, assustado. Herodes então consultou os estudiosos para saber que tal rei seria esse, onde é que esse rei estava, ou onde é que esse rei deveria nascer, para que Herodes tomasse as suas providências. Instruído pelos estudiosos, Herodes descobre que era Belém, o local prometido do nascimento daquele rei Jesus. Herodes então instrui aqueles magos: olha, magos, vocês podem ir, vai lá, vai até o local do nascimento, olha como está a situação e voltem para mim. Quero saber também, voltem para mim para me dar notícias desse menino que nasceu, que vocês estão chamando de rei. Acontece que aqueles magos foram, mas instruídos pelo Espírito Santo de Deus, não voltaram ao rei Herodes para contar a ele as novidades. Viram o menino Jesus, celebraram com ele, como no hino que nós cantamos no início deste culto, celebraram com ele aquele nascimento e partiram em retirada por outro caminho, não voltando até Herodes para contar a ele sobre as novidades e os detalhes do nascimento do Senhor. Herodes era o rei, Herodes era o poderoso. Quando ficou sabendo disso, Herodes então se sentiu enganado, e sentindo-se enganado, a artimanha que achou era: mandarei matar todo menino que está nessa região. Se não sei aonde está o específico menino Jesus, mandarei matar todos eles. E então o menino Jesus irá também no meio do pacote. Cerca de 20 a 30 meninos morrem nessa atitude tão cruel do rei Herodes. Onde está o verdadeiro rei da vida, ou da sua vida, Herodes? Uma simples pergunta, mas uma implicação terrivelmente cruel. O que é que textos assim têm a nos dizer? O que é que textos assim, com atitudes assim, têm a dizer sobre o Natal? Tem a dizer sobre o Natal de Jesus, tem a dizer sobre Jesus, o nosso próprio Senhor. Hoje você está muito longe de Herodes, não precisa se preocupar com as atitudes cruéis desse rei, felizmente, graças a Deus por isso. Que textos assim tem a nos dizer? A reação terrível, chocante, má, sanguinária que Herodes demonstra aqui neste episódio é um retrato de todo o coração humano. Sim. A reação de Herodes aqui é um retrato dos nossos corações, das nossas vidas. Não digo que você seja capaz de uma atitude tão cruel, tão terrível como Herodes tomou aqui, pelo contrário, creio muito na bondade e no amor do seu coração. O que acontece é que a ação de Herodes, narrada neste texto, não é em si uma ação contra os meninos, contra os pequenos, contra as pessoas, mas é uma reação a Jesus Cristo, o Senhor, que era prometido e que agora é chegado. Pessoas começaram a chegar até Herodes, falando: Herodes, na profecia falava de uma luz a brilhar, de uma estrela a brilhar, e que essa estrela apontaria que então tinha chegado o momento, então teria chegado o Salvador, o Rei, o Senhor, e essa luz brilhou, Herodes, e então o verdadeiro Rei
dizendo ser rei ou rainha também, um dos dois tem que abrir mão. Um dos dois tem que abrir mão da ideia. Isso gera um embate, isso gera um conflito, isso gera um choque entre duas realezas ou entre dois domínios. É nesse embate que a vida humana está diante de Jesus Cristo, o verdadeiro rei. Paulo, escrevendo aos Romanos, tem um texto muito interessante. Paulo diz assim: porque o pendor da carne humana é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O pendor da carne, toda a inclinação da carne, da vida humana, é a inclinação de inimizade contra Deus. É nesse embate que está a vida humana diante de Jesus Cristo, o Senhor. Um embate entre dois reis, um choque entre dois reis, um embate entre dois reinados, entre dois domínios. O nosso próprio domínio, a nossa própria realeza, a nossa própria vontade de governo humano da vida, versus o domínio, a realeza, o soberano e total governo, domínio do nosso Senhor. Há uma máxima na nossa sociedade hoje, sociedade que é tão radicalizada e tão individualizada. Há uma máxima na nossa sociedade que é: ninguém fala o que eu devo fazer. Eu tenho a minha vida com as minhas inclinações, com os meus desejos, com as minhas vontades. Ninguém fala o que eu tenho que fazer. Seguirei a minha vida com todas aquelas inclinações que ela me trouxer. Afinal, eu não preciso seguir muitas outras coisas que vão me privar, que vão ter que me fazer sacrificar alguma coisa. Isso mostra que cada vida humana hoje está querendo governar a si. E querendo governar assim, a vida humana é ameaçada por tudo aquilo ou por todo aquele que comprometa o próprio reinado humano. O ser humano querendo governar assim, querendo ser dono da própria vida, querendo ser dono de toda e qualquer decisão sem prestar obediência a um rei maior, busca então governar assim e se sente terrivelmente ameaçado quando aparece outra realeza que comprometa o nosso próprio reinado. O que acontece com o rei Herodes é que ele é exposto a algo que está no seu interior: domínio humano, vontade humana de ser o rei supremo da vida, vontade humana de governar toda e qualquer área da vida, vontade humana de não ter que prestar obediências a ninguém, nem mesmo ao prometido menino que viria de Belém para ser rei, para ser luz, para visitar o povo e redimir toda a sua nação. O que acontece com Herodes, eu disse que é um retrato da nossa vida diante de Deus, é um retrato do nosso coração humano, porque isso é uma espécie de inimizade contra o nosso Senhor Jesus. Isso é uma espécie de resistência a Jesus Cristo e ao governo, à soberania que Ele tem para cada uma das nossas vidas. Isso é uma espécie de inimizade contra Ele, uma espécie de resistência do coração humano contra o nosso próprio Senhor, querendo governar a nossa própria vida e tentando ignorar as vezes em que o verdadeiro rei se apresenta a nós de alguma forma para nos chamar a atenção em alguma área específica. Inimizades, resistências. Você sabe que existe essa inimizade dentro do seu interior? Você sabe que existe essa resistência profunda dentro do seu coração? Acontece que, em algumas vezes na vida, essa resistência ou essa inimizade se apresentam a nós de maneira silenciosa. Preste atenção, tenho certeza que até para seres religiosos, até para mulheres, homens muito acostumados com o ambiente da fé cristã, a resistência a Jesus, a inimizade contra Jesus, se apresenta a nós, sim, e muitas vezes se apresenta a nós de maneira silenciosa. A
A pergunta de Mateus 2, versículo 2, expõe uma fragilidade no coração daquele rei. Isso nos chama a atenção para uma dificuldade que todo ser humano tem, e aqui no texto bíblico é representado pela figura daquele rei, uma dificuldade que todo ser humano tem de ouvir no exterior coisas que revelam como é que está o verdadeiro interior. Dificuldade de ouvirmos exteriormente aquilo que revela coisas que existem no interior de cada vida, no interior de cada coração. Quer um exemplo? Quando nós estamos confessando algo diante do nosso Deus, pecado, erro, chame você irmão preferido, pecado, erro, tropeço da vida, quando estamos confessando isso diante do nosso Deus, independente de onde você estiver, se você estiver sozinho dentro de um quarto, sozinho na sua casa, dentro do seu carro, sozinho naquela oração de confissão, independente de onde você estiver, estando sozinho, provavelmente você fala de modo silencioso. Você confessa a Ele apenas pensando diante do Senhor, e muitas das vezes confessamos a Ele de maneira genérica: Senhor, perdoe os meus pecados nesse dia, confio no Teu perdão, peço a Ti que me perdoe e que me lave em nome de Jesus. Amém. Fazemos isso algumas vezes de modo genérico, citando todo o conjunto de pecados, sem citar especificamente. Fazemos isso várias, não todas as vezes, de modo silencioso, independente se você está sozinho dentro de algum local e pode falar tranquilamente sem que pessoas ouçam. Por que é que a gente faz isso? Faça um exercício. Próxima vez que você for confessar diante do Senhor, não aqui na igreja, onde todo mundo ouve, mas quando você estiver sozinho, faça um exercício de falar do seu pecado, do seu tropeço, do seu erro, falar de modo audível, para que você mesmo ouça aquilo que você esteja falando. Provavelmente você enfrentará dificuldade, provavelmente você enfrentará vergonha, inquietação interna. Isso é sinal de que nós escondemos, silenciamos do exterior coisas que estão no nosso interior. Por que é que fazemos isso? Porque quando nós escondemos do exterior, quando nós silenciamos do exterior, para nós seres humanos, é uma maneira de esconder algo do nosso interior também. Falamos de maneira genérica erros e tropeços diante de Deus, porque falando de maneira genérica, interiormente, a gente está ignorando algum pecado específico que nós mesmos temos vergonha de falar especificamente diante do nosso Deus. Falamos apenas de modo silencioso a Ele, sem abrir a nossa boca com voz, apenas a nossa mentalidade de oração, porque ouvir da nossa própria boca o que nós fazemos se torna difícil para nós, porque revela coisas que estão dentro do nosso interior e que comumente lidamos com essas coisas um pouco mais escondidas, ignoradas. É isso que aconteceu com Herodes. Herodes tinha no seu interior uma sede de domínio muito grande. Ele queria ser o rei da própria vida, queria ter todo o controle, não queria prestar obediência a ninguém, não queria ter que se submeter à ordem de ninguém, nem mesmo do prometido menino que viria salvar, nem mesmo do prometido que viria redimir e visitar o seu povo. Quando então ele ouve aquilo, ele se alarma, ele se assusta: eu tenho que dar um jeito de acabar com esse menino antes do seu governo celeste, divino e soberano quebre as minhas expectativas humanas de governo da própria vida. Sabe, minha irmã, dentro do seu coração existe um pequeno rei Herodes. Sim, meus irmãos, dentro das nossas vidas existem pequenos reis Herodes, dentro de cada um de nós. E é por isso, porque existe isso dentro de cada um de nós. É por isso que nós temos dificuldades, por exemplo, em orar. Por que você acha que é tão difícil para nós orarmos, sendo que nós sabemos que a oração é boa, só nos traz coisas boas e nos leva à presença do nosso Deus? Por que você acha que é tão difícil sacrificar coisas da sua vida que você sabe que são necessárias sacrificar? Por que você acha que é tão difícil se dedicar totalmente a uma vida de leitura bíblica, ou a uma vida devocional, ou a vida de piedade diante do nosso Senhor, sendo que você sabe que isso sempre te levará ao proveito, sempre te levará a algo bom? Existe dentro de cada um de nós
esquecer o Senhor às vezes, quando Ele nos abençoa, quando Ele transforma a nossa vida de uma maneira tão miraculosa, tão maravilhosa, nós prometemos a Ele em gratidão que não vamos nos esquecer que a vida vai mudar, que a vida com Ele vai mudar, mas a gente esquece, porque existe dentro de cada um de nós um pequeno rei Herodes. Para nós é muito fácil confessarmos ao nosso Deus, pedimos a Ele perdão por um erro, por um tropeço nosso, mas aí 2 semanas depois sermos tão reincidentes assim, neste mesmo erro. 2 semanas depois, para ser bondoso, talvez confessamos a Ele 2 dias depois, 2 horas depois, e corremos no mesmo erro, no mesmo tropeço. Por que é tão fácil para nós fazermos isso na vida? Porque dentro de cada um de nós existe um pequeno rei Herodes, que olha muito para si, que olha muito para as delícias da vida, os governos da própria vida, as vontades da própria vida, as inclinações da carne que são inimizade contra Deus. Mas isso nos agrada em algum aspecto, e sendo pequenos rei Herodes em vários momentos, olhamos para isso, cedemos a isso e então ignoramos ao chamado de um verdadeiro rei, que usa várias situações para nos chamar a essa realidade. Talvez use uma pregação, talvez use uma inclinação do seu próprio coração te alertando sobre o perigo, talvez use uma irmã, use um irmão, use um louvor, use um cântico, use alguma situação para te mostrar: olha, quem é o verdadeiro rei da sua vida? Onde está o verdadeiro rei da sua vida? No seu interior, no pendor da sua carne interior, que é a inimizade, a inclinação, resistência ao Senhor Jesus. Ou está fora de você a luz que haveria de brilhar e então trazer remissão, renovo, transformação, e viria visitar a cada um de nós. Situação difícil para nós, na verdade, seres humanos, limitados que somos. Quero encerrar te dando conforto, mas também um desafio. Quero encerrar te dando um consolo e um desafio. Consolo é, estando nós nesse cenário, pequenos rei Herodes dentro de cada coração, estando nós nesse cenário, nesse contexto, nessa prisão do próprio coração humano, não importa quem você é, não importa a maneira que você está hoje, não importa o seu histórico de vida, não importa o seu passado até aqui, não importa a maneira que você caminhou até aqui, não importa se até aqui você já esteve por várias vezes na folha de cobrança do inferno, por conta de vidas totalmente tortas diante do Senhor. Não importa nada disso. O verdadeiro rei da vida, a verdadeira luz da vida brilha para você também, do jeito que você é, com a vida que você está, com o passado que você tem, que essa verdadeira luz brilha mais uma vez para você também. Esse verdadeiro rei da vida veio para iluminar o coração, veio para transformar a nossa alma, veio para transformar a inclinação da nossa carne, que é inimizade e resistência contra o nosso bendito Deus. Então, com a sua vida, com o seu passado, com erros e tropeços, a luz da vida, o rei da vida, brilha também para o seu coração. Hoje, poderá brilhar amanhã, poderá brilhar para todo o sempre. Quero te dar também um desafio. Se eu disse que nós somos muito treinados a esconder no exterior, colocando sempre no nosso interior as coisas, evitando falar, evitando mostrar exteriormente aquilo que há dentro do nosso interior, o desafio é você colocar para fora, abrir o seu coração, não diante de mim, diante do Senhor, colocar para fora, abrindo a sua boca, é confissão diante do Senhor, confissão sincera, para que você mesmo ouça aquilo que tem acontecido na sua vida, para que quando alguém falar, para que quando a palavra falar, você não fique com essa resistência, afinal, você nunca ouviu sobre isso. Desafio a colocar para fora, abrir o coração, abrir boca, abrir os olhos, porque a verdadeira luz da vida, o verdadeiro rei da vida, tem brilhado para você, tem brilhado em você, tem brilhado até por você. Neste Natal, nessa semana, neste tempo de festividade, muito provável
muitos aqui se encontrarão com outros e outras. Talvez amigos que você já não vê há alguns dias, alguns familiares que talvez moram longe, você já não os vê, mas nesse tempo você se encontrará com eles para as gostosas celebrações que nós temos. Talvez você se encontre com pessoas, mas você se encontrará também com pessoas no seu trabalho, você se encontrará também com pessoas no seu contexto de estudo, no seu contexto de trabalho a cada dia, no seu contexto familiar, no seu contexto de lazer. Este Natal seja diferente, faça a diferença, sabendo que o verdadeiro Rei da vida há de brilhar em você, através de você, brilhar no outro, na outra também. Pensando nisso, quero encerrar lendo com você, eu peço que você abra Marcos capítulo 5, com uma ordenança do próprio Rei da vida, o nosso Senhor Jesus, o verdadeiro Rei. Ele dá a nós um desafio, que é uma ordenança. Marcos capítulo 5, versículo 19. Marcos 5, versículo 19. Nós começaremos a ler a palavra vai, que é a segunda parte desse versículo. Peço que você faça a leitura comigo. Vai para a tua casa, para os teus, anuncia os frutos que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Quem fala isso é o Senhor Jesus, verdadeiro Rei. Ele fez por você, Ele visitou você durante este ano, durante essa semana, hoje, domingo, aqui neste culto. Ele visita os seus. Vai para a tua casa, vai para os seus, anuncia aquilo que o Senhor te fez, e como é que o verdadeiro Rei da vida teve compaixão de ti. Tenha certeza, essa luz brilhará também neste Natal em outros corações. Quero encerrar orando por você. Chama aqui à frente o cristão de louvor. Quero encerrar orando pela sua vida. Quero encerrar orando pelo seu interior. Para que o Senhor te incomode, sim. Para que o Senhor te conforte, sim, naquilo que precisa ser confortado. Para que o Senhor te confronte, sim, naquilo que precisa ser confrontado. Mas que em tudo isso você possa se aproximar um pouco mais dele. Feche seus olhos de maneira sincera. Vamos falar do nosso Rei. Bendito Pai, Senhor soberano, a Ti, Deus, honra, glória, submissão e louvor. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é real e a Tua palavra é tão real em nós e para nós. Pai, colocamos em Tuas mãos a vida de cada filha do Senhor aqui nessa noite. Colocamos em Tuas mãos, Pai, a vida de cada filho do Senhor aqui nessa noite. Tenha compaixão, Deus. Tenha misericórdia. Ó Senhor, perdoe. Ó Senhor, ouça a nossa voz. Ó Senhor, transforme o nosso coração. Ó Senhor, restaure a nossa vida. Ó Senhor, faça com que nós possamos renovar diante do Senhor. Ó Senhor, faça-nos submeter diante daquele que é Rei, verdadeiro Rei de cada vida. Pai, nos ajude a fazer a Tua luz brilhar através de nós. Que essa luz primeiro, Pai, brilhe em nós, brilhe em cada coração, mas nos ajude também a fazer essa luz brilhar através de nós. Nós confiamos no Teu poder, nós confiamos na Tua ação, nós confiamos na Tua intervenção no nosso interior. Por isso que nós oramos a Ti. Amém. Amém. Quando o pastor Roberto aqui à frente, após o cântico, ele nos inspirará com uma bênção no nosso corpo. Você pode ficar de pé? Vamos essa última canção.
nessa semana, Senhor, a tua palavra tem um lugar especial no coração de todos nós. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. E a graça sempre abundante do Senhor Jesus, do nosso Salvador amado, o amor eterno de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, e as consolações, a doce presença e doce comunhão do Espírito Santo, repousem sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo do Senhor, em toda parte da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor.